Oi, galerinha do terceiro ano. Vamos começar mais nossa aula. Como é que estão vocês? Estão tudo bem? Espero que sim. Então, vamos começar a nossa aula de hoje, que é sobre as plantas. Eu gostaria de lembrar mais uma vez a vocês que esse assunto não se encontra no livro de vocês, certo? Ok. Então, vamos começar e prestar atenção. Lembrando que esse assunto não se encontra no livro de vocês. Então, vamos prestar bem atenção. As plantas também são chamadas de vegetais. São seres vivos. Por que será que as plantas são seres vivos? Porque elas nascem, crescem, reproduzem-se, dão origem a novas plantas e morrem. Então, aqui vocês estão vendo uma plantinha, a semente na terra. Ela vai crescendo, vai nascer uma planta nova. E aqui, uma planta que está morrendo, porque ela nasce, cresce, reproduz e se morre. Ela reproduz, o fruto e às vezes morre ou às vezes também não morre tão rápido assim. As plantas vivem em quase todos os ambientes da Terra. Então, nós podemos encontrar as plantas na Terra, que são chamadas de terrestres. Ela fixa a raiz dela na terra. As plantas aquáticas que vivem na água, como a Vitória Reis, a baronesa. As plantas epífitas, elas vivem em outras plantas ou ainda sobre rochas. Então, quando nós vemos uma planta em uma rocha ou então no caule de outra planta, essas plantas são aquelas que são chamadas de epífitas, porque elas vivem em outras plantas. Você sabia? As orquídeas usam o tronco da planta, onde vive apenas como apoio. Há também plantas epífitas parasitas. Suas raízes penetram no caule da planta em que vive e de lá retira alimentos como faz o cipó-chumbo. Então, essas plantas que ficam penduradas em outras plantas, também ela retira os alimentos dela de outras plantas. A orquídea vive presa pelas raízes no galho ou tronco de outros vegetais. Uma planta completa, ela tem as partes. Então, vamos ver? Uma planta pode ter até 6 partes, olha que interessante. Ela tem a raiz, o caule, a folha, a flor, a semente e o fruto. Observe as partes do mamoeiro. Vamos ver. A flor dá origem à semente e aos frutos. Por quê? Porque cada parte da planta tem a sua função. Cada partezinha tem que ter a sua função para poder crescer uma planta forte e bonita. Mas lembrando a vocês que todas as plantas não são iguais. Tem plantas que têm flor, outras não têm. Tem plantas que dão fruto, outras não dão. Tem plantas que são pequenas, tem outras que são grandes. Então, vamos lá ver as partes de uma planta completa. As folhas. Fabrica o alimento de que as plantas precisam para isso. Utiliza-se o gás carbônico, que retira do ar e a água retirada do solo e deve estar em ambientes iluminados. E é pelas folhas que entra o oxigênio necessário para a respiração da planta. Também por meio dela que as plantas respiram. Então, a função da flor é diferente da função da folha. A folha retira o oxigênio, a flor dá origem às sementes. Vamos lá, vamos ver agora a parte da semente. A semente fica dentro do fruto e guarda o embrião, que dará origem a uma nova planta. Então, existem plantas com sementes miúdas e existem plantas com sementes grandes, que são chamadas de caroços, não esqueça. Como, por exemplo, o abacate, o abacateiro, né? O fruto guarda a semente fica dentro do fruto. O caule, que sustenta as folhas, as flores e os frutos, e leva os minerais da raiz até as folhas. Leva até as plantas e produzem novas folhas. Então, veja bem, a raiz retira do solo, né, os nutrientes, a água e os sais minerais e leva para o resto da planta, através do caule.
Então, o uso das plantas, das partes das plantas pelas pessoas. Nós seres humanos, utilizamos quase toda a parte de uma planta quando ela é completa. Nós utilizamos o fruto, a fruta, a semente, o caule e a raiz. As diversas partes de plantas são usadas principalmente como alimento por nós, pelos seres humanos. São utilizadas também como remédio, madeira, látex para fabricar borracha, tecido, papel, etc. A maioria das plantas é formada por raiz, caule e folhas. Além disso, produz flores, frutos e sementes em uma certa época de sua vida. Por quê? Porque as plantas, algumas dão fruto 3 vezes ao ano, tem algumas que dão fruto uma vez por ano. E a cebola é uma raiz que ela desenvolve na água, então também faz parte do nosso alimento. Então, vamos falar da raiz. A planta retira do ambiente, por meio da raiz, os sais minerais e a água necessária para viver. Esse ambiente pode ser a água, o solo ou o tronco de outra árvore. Nas plantas terrestres, a raiz quase sempre se desenvolve embaixo da terra, fixando bem a planta. As raízes das plantas aquáticas ficam imersas na água. Algumas plantas guardam para elas mesmas substâncias nutritivas nas raízes. Veja o exemplo dessas raízes chamadas tuberosas. Então, eu tenho aqui o aipim, a cenoura, a beterraba e o nabo. 2. O caule. Na maioria das plantas, o caule sustenta os ramos e as folhas. Ele leva para as folhas a água e os sais minerais que a raiz retira da terra. O alimento produzido nas folhas é transportado pelo caule até as raízes. O caule das árvores pode ser utilizado na construção de casas e móveis ou como alimento. Existem diferentes tipos de caule. Veja alguns exemplos. Então, tenho aqui um caule grande e longo, tenho a cana, que também é um caule. Vamos agora falar das folhas. A planta fabrica seu alimento nas folhas, usando a água que retira do solo e o gás carbônico, que retira do ar na presença da luz e da clorofila, que dá cor verde às folhas. Então, ó, já sabemos que a folha, né, ela tem uma substância chamada clorofila. Muitas folhas, como o alface, o couve e o espinafre, são usados em nossa alimentação. Não só ele, como existem mais, né? Como o hortelã, o coentro, nossa alimentação. Outros, como o hortelã e o mate, são usados para fazer chás. E algumas embelezam o ambiente. Tá vendo? Como as folhas também servem bastante na nossa alimentação e na ornamentação. As flores, os frutos e as sementes. Sabemos que as plantas reproduzem-se, isso é, dão a origem a novas plantas semelhantes a elas. Na maioria das plantas, a reprodução é feita por meio das flores. A partir das flores, forma-se as sementes e os frutos. Observe a flor do maracujá e o fruto dessa planta. Então, ó, a flor do maracujá e o fruto do maracujá. Interessante, né? Dentro das flores são produzidas as sementes. Depois disso, a flor se transforma em fruto que guarda as sementes, das quais nascem as plantas, as novas plantinhas. Ó, eu lhe falei que tem sementes pequenas e sementes grandes. As sementes grandes, ela também pode ser chamada de caroço. O abacate tem uma semente, ó, chamada de caroço, e o mamão tem muitas sementes bem miudinhas, bem diferentezinhas um do outro. A flor da mangueira poderá se transformar numa manga e a flor do mamoeiro num mamão. Do caroço da manga poderá nascer uma nova mangueira e de cada semente do mamão um novo mamoeiro. Podemos usar as flores, os frutos e as sementes em nossa alimentação, em remédios e para enfeitar e perfumar o ambiente. Veja que legal, né? O brócolis e o couve-flor
São flores que podem comer. Elas possuem nutrientes e um sabor muito apreciado. Na foto ao lado, observe vários tipos de flores que usamos para enfeitar o ambiente ou para fabricar perfumes. Então, as flores podem ser usadas para arrumar nossa casa, ornamentar festas e pode também ser usada para fazer perfumes. Olha que legal, né? Os frutos que nos servem de alimento são inúmeros. Os frutos doces são chamados de frutas. O mamão, o abacate, o tomate, a manga são exemplos disso e vários outros. Algumas sementes são muito comuns e importantes em nossa alimentação. Na foto abaixo vemos 3 tipos de semente: feijão, o milho. Então, turminha, gostou da aula? Ficou meio comprida, muitas informações. Como essa atividade não está no livro de vocês, lembrando a vocês que essa atividade vai no caderno de vocês, para responder bem bonitinho. Por hoje é só. Beijinho. Tchau.